Bom dia, Berimbau, bom dia a você, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Nova Era, que tem esse alcance maravilhoso em todo o Vale do Ivaí. Bom dia também ao Marcão, a todos os diretores aí da nossa querida Rádio Nova Era. Agora, Sérgio de Souza, sua participação aqui, uma participação especial para falar um pouquinho sobre essa visita, essa vinda à região Vale do Ivaí, que o Sérgio de Souza conhece muito bem e agora está no Senado e pode, inclusive, estar colaborando com a região na busca pelo desenvolvimento. Você sabe que aqui na região a agricultura é muito forte, mas tem outros setores também que são fortes. Essa vinda para a região Vale do Ivaí, na verdade, é para ter uma conversa com as lideranças e com os prefeitos nesse sentido, né? Bom, veja só, Berimbau, eu assumi o Senado há exatos 4 meses, né? Agora, na próxima sexta-feira, vão fazer 4 meses que eu tomei posse no Senado. Esses primeiros meses foram necessários para mim conhecer bem aquela casa, saber quais os principais projetos que por lá tramitam e também apresentar as minhas primeiras propostas, né? Agora, eu tirei essa semana para fazer uma visita ao interior do Paraná e escolhi o Vale do Ivaí, a minha primeira região, a região para eu começar essa minha andança pelo Paraná como um todo. Porque aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu comecei a fazer política, aqui eu conheço todos os municípios, sem exceção, e conheço dezenas, até centenas de pessoas de cada um desses municípios. E nós estamos, primeiramente, reunindo com as lideranças dos municípios para ouvir as suas necessidades e para dizer também aonde é que nós vamos poder buscar os recursos necessários dentro do orçamento da União, dentro do governo federal. Nós temos bons recursos, mas precisamos também de bons projetos. Isso são recursos, assim, individuais para cada município. Mas também nós estamos identificando a região e conversando com os prefeitos, principalmente nessa questão do território que tem se colocado aqui no Vale do Ivaí, porque nós temos que pensar o desenvolvimento regional da nossa região. Se nós pensarmos somente na nossa cidade e não tratarmos isso de forma regional, nós não teremos o potencial necessário para atrair empresas, atrair a industrialização que ela é necessária, Berimbau. Porque se nós não cuidarmos dos nossos pequenos e médios municípios, eles serão aqueles da reportagem de domingo no Fantástico, aquele município de 1.200 anos, lá no interior da Espanha, que tem menos de 100 habitantes. E numa entrevista de um senhor, ele disse, mas foram com o tempo todos indo embora, foram para a capital por conta do emprego, porque nós não temos emprego aqui. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos gerar emprego e renda no interior do estado do Paraná. Nós precisamos gerar emprego e renda nesse eixo aqui do Vale do Ivaí, que vai, por exemplo, de Apucarana a Guarapuava, esse eixo central aqui do Paraná, que é onde é carente e muito do emprego, porque a agricultura, ela é sim ainda a principal fonte da economia dessa região, mas não é só da agricultura. Meu pai, que é ali de Arapuã, minha mãe, numa propriedade rural de 7 alqueires, aonde todos nós da família, somos em 4 filhos, trabalhávamos, laborávamos dia de sol a sol, e ainda precisávamos pagar uns empregados de vez em quando. Hoje ele toca sozinho, trabalhando 1 semana, 2 semanas por ano, na colheita e no plantio. Então, hoje é muito mais fácil, nós sabemos que temos que industrializar essa nossa região e temos que começar a pensar no desenvolvimento. Então, cuidar disso, imaginando o potencial dessa região, é o que nós queremos fazer. Inclusive, na próxima segunda-feira eu estarei em Curitiba numa reunião do Fórum Paraná, do Fórum Futuro Paraná 10, onde envolve todas as entidades de classe do Estado do Paraná, a imprensa, inclusive, para tratar do desenvolvimento regional, e vou colocar para eles essa questão do Vale do Ivaí, essa questão da região central do Paraná, que carece muito de investimentos pesados aí do governo, para que nós possamos alavancar essa região com uma outra fonte de renda que não só a agricultura. Agora, o que o senador Sérgio de Souza tem ouvido dos prefeitos? E é até interessante, senador, a gente colocar na cabeça dos políticos, dos prefeitos, dos vereadores, que às vezes não é importante fazer uma obra que apareça imediatamente, que dê ali um resultado eleitoral, mas pensar para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, é importante ter essa visão também, né? Perfeito. Nós temos que cuidar de tratar causas, não só consequências. Porque se nós ficarmos cuidando somente
das consequências. Eu falo isso, por exemplo, na questão de segurança pública, Bimbal. Eu estou hoje na Comissão de Relações Exteriores como titular e fui para essa comissão muito para a condição do Paraná com divisa com o Paraguai. Então nós temos esse conflito entre brasiguaios, a ocupação de paranaenses lá, o comércio com o Paraguai, mas principalmente o tráfico de armas e drogas que nós temos, que é muito grande, é o maior do Brasil na fronteira com o Paraná e com o Paraguai. Ali até mesmo facilita muito pela questão do lago de Itaipu, aquela coisa toda. E o tráfico de drogas, ele é hoje a pior causa da instabilidade ou da criminalidade no nosso país. Não tenha dúvidas disso, porque ele é a fonte inicial. Até mesmo uma briga entre mãe e filho dentro da sua casa, no momento que o filho drogado está levando os bens dentro da sua casa para vender, para comprar droga, é gerado por esse elemento químico que vem contaminando a nossa sociedade, vem destruindo a nossa sociedade. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos coibir a entrada desses entorpecentes no país. E estamos conversando com o governo já tem feito as ações necessárias para coibir isso, porque isso é tratar causas, né? Se nós não deixarmos o produto entorpecente entrar no país, nós teremos menos distribuição. Lógico, sabemos que isso é um trabalho para anos e anos e anos, mas nós temos que cuidar de causa. E aqui, o desenvolvimento da nossa região, ele tem que começar do começo. Nós sabemos o potencial que nós temos. Nós temos um solo rico, maravilhoso, temos um povo trabalhador, um povo dedicado, temos um povo inteligente. Nós temos que começar de alguma forma. E como é que nós vamos começar isso? Trabalhando isso juntos. Está se discutindo muito a questão de se colocar uma fábrica de ração ali na região de Ivaiporã, para se colocar vários barracões de frangos, na sequência estão se falando no frigorífico no futuro, mas isso é o suficiente? Não sei. Eu tenho, por exemplo, aqui em Faxinal, e você sabe disso, a minha família, e um cunhado, ele trabalha nessa ramo de confecção. Ontem à noite eu estava em Londrina com um desses meus cunhados, ele estava dizendo, olha, eu estou vindo de Jussara, a 220 quilômetros de Faxinal, e eu fui lá buscar roupa que eu levei para costurar. Você veja, ele é fábrica aqui de Faxinal, ele leva numa facção de Jussara, depois de Cianorte. Você veja que coisa, andar 200 e poucos quilômetros, por quê? Mas nós não temos o potencial aqui no Vale do Ivaí para isso? Eu acho que nós temos sim, nós temos é que identificar isso e temos que aí sim buscar juntos os órgãos governamentais os recursos necessários para empreender. E aí o governo federal, ele está pensando muito nisso e ele acredita que esse tipo de ações são aquelas que ele deve financiar. Agora, o senador falou um pouquinho aí sobre a questão da agricultura, da importância da agricultura, e já ligaram aqui perguntando o seguinte, senador, e o Código Florestal? Teve aquela audiência, como é que está a questão? Olha, estamos avançando muito, Birimbau. O Código Florestal, devemos votar ele no Senado Federal ainda este ano. Estamos já a passos largos, ele já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, apenas com algumas emendas de redação. Ficou as emendas de méritos para debatermos agora nas comissões de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. E devemos agora, até o final de novembro, promover a votação nestas comissões. O Código Florestal vai sair de uma forma que fica bom para o produtor rural, que fica bom para o Paraná. Nós estamos cuidando disso no dia a dia dentro do Senado Federal. Nós vamos ter um Código Florestal que realmente vai poder ser aplicado e que o produtor vai poder cumpri-lo. Senador, falar um pouquinho das cidades que o senador já visitou e quais serão visitadas nessa agenda. Bom, Birimbau, nós começamos, na verdade, já na sexta-feira à noite. Eu visitei Astorga, num evento lá da Sociedade Rural de Astorga, onde tinham lá mais de uma dezena de milhares de pessoas naquela noite. No sábado tive uma agenda em Maringá com prefeitos e à noite na Sesumar. E ontem nós começamos logo cedo em Mauá da Serra, onde estava Mauá e mais alguns companheiros aqui de Faxinal e também de Marilândia do Sul. Mais à tarde, na hora do almoço, em Apucarana, onde estavam todos os prefeitos daquela região de Apucarana. E no final da tarde estive visitando a Sociedade Rural de Londrina, onde debatemos e conversamos essa questão do Código Florestal. E à noite, ontem, eu estive no evento
na convenção da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, que iniciou ontem os seus trabalhos na cidade de Londrina. É a convenção de todos os pastores do Paraná, que ficam 4 dias reunidos durante esta convenção na cidade de Londrina. Hoje nós vamos daqui a pouco a Pitanga, onde teremos uma conversa com pelo menos uma dezena de prefeitos e liderantes daquela região, e na parte da tarde nós estaremos em Ivaiporã, conversando com as lideranças de Ivaiporã e conversando com todos os prefeitos aqui desta região mais próxima a Ivaiporã. Senador, eu queria agradecer pela sua participação aqui, não quero atrasar a sua agenda, parabenizar pelo trabalho que vem realizando no Senado Nacional, principalmente pelos debates e pelas questões que tem debatido e com muita propriedade, inclusive orgulhando a nossa região, Vale do Ivaí. Até porque quando o senador Sérgio de Souza assumiu a vaga, suplente de Gleice Hoffmann assumiu a vaga, aí muitos até poderiam ter acreditado que o senador seria apenas alguém que estivesse ali no Senado Nacional para tampar um buraco ali, para substituir a ministra Gleice Hoffmann, mas sem nenhuma convicção ideológica sobre aquilo que pretendia lutar, ou principalmente pela nossa região interior aqui do Paraná. E o senador tem surpreendido pela forma em que tem feito os seus discursos, que tem defendido as questões importantes para o estado do Paraná e para todo o Brasil. Então, mais uma vez, parabenizar e dizer que nós estamos aqui à disposição para divulgar esse trabalho. Obrigado, Berimbau. Quero dizer a você e a todos os amigos ouvintes que eu tenho uma boa escola. É a escola do nosso querido Orlando Pessutti. É com ele que eu aprendi a fazer política, é com ele que eu aprendi a respeitar o povo do Paraná e saber a dialogar. Estou com o Pessutti desde o início da década de 90. Em 1992 foi quando eu fui ser assessor dele na Assembleia Legislativa. E eu conheço ele, a família dele, há muito mais tempo, né? Porque sou ali da região de Ivaiporã, de Arapuã, lá da Palmeirinha dos Quirtes, aonde ele, como extensionista rural, já lá ajudava a cuidar da propriedade lá do meu avô, dos meus pais, há muito tempo. Então, nós temos sim essa condição de ser do interior do Paraná, de sermos humildes e sabermos também tocar questões de nível nacional no momento que nós entramos num debate, Berimbau. Só para concluir, eu gostaria de deixar registrado que eu apresentei no início desse mês, uma PEC, a PEC 94/2011, um projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional para que nós venhamos a colocar como princípio constitucional a erradicação da pobreza. Porque eu entendo, Berimbau, que nós cuidarmos dos nossos mais necessitados, darmos uma melhor condição de vida para essa população, não é uma questão de governo. Tem que ser algo, tem que ser tratado como uma questão de Estado. Então tem que estar dentro da Constituição, porque no futuro, mesmo que mudem os governos, não vai mudar este programa maravilhoso, que é uma melhor distribuição de renda, que é darmos uma condição decente ao nosso povo brasileiro. Abraço a você, Berimbau, um abraço a todos os amigos, ouvintes da Rádio Nova Era, um abraço aos nossos amigos de Borrasópolis, em especial, de Faxinal, aqui de Cruz Maltina, de todo o Vale do Ivaí. Um bom dia a vocês todos. Bom dia, obrigado mais uma vez.